Olá, estamos começando mais uma edição do podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. Eu sou Luciana Avelino e estou aqui no 09 Estúdio, junto com a Flávia Prezotti, para apresentarmos mais um programa para vocês que nos assistem ou pelo YouTube, Podcast Apple, Deezer, Spotify ou TikTok. É isso aí, Lu. E pessoal, sejam então todos muito bem-vindos ao nosso canal de Vidas Inspiradoras. Só lembrando aqui, que para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, basta vir aqui no YouTube, apertar o inscrever, apertar o sininho, apertar o todas para que você possa receber todos os nossos episódios. Ô Lu, e a gente também está no Instagram, Histórias Reais com dois S, pessoal. Então fica assim, Histórias Reais. Lembrou? Não vai esquecer depois dessa, né? Até porque o nosso podcast, ele pode ser escutado de onde você quiser, a hora que você quiser e com quem você quiser. Então, se gostou, compartilha. Isso, gente, curte e também enviem sugestões de pessoas que vocês gostariam que nós entrevistássemos, né? De e temas também. Vidas, né, Lu? De histórias é muito diferentes, importante a participação de inspiram. vocês. Nós vamos adorar. Vamos amar. Então, vem com a gente, participe. E hoje, Lu, eu tô vendo que você tá bonita, hein? Tá. Eu que tô achando que você tá lindona. Você caprichou hoje, pode falar. Ah, eu caprichei no look, gente. Mas assim, acho que a Lu tá sempre caprichando também, né, Lu? A gente gosta, não gosta de um capricho? Gostamos. Agora, aproveitando que você tá falando do meu look e eu tô falando do seu, você acha, Flávia, assim, que de forma geral, se arrumar, né, ter esse capricho no visual, ele ajuda, ele contribui para o empoderamento profissional, de alguma forma, e ele ajuda, assim, no mundo corporativo, de alguma forma? Eu não só acho, como eu tenho certeza que um marketing pessoal bem trabalhado através da imagem pessoal, profissional e através de técnicas, né, de consultoria de imagem pessoal e profissional, a pessoa se posiciona e através também de uma mentoria de vendas, estratégias bem colocadas e bem posicionadas, você consegue avançar. Eu tenho certeza disso. Eu também acho. Mas eu acredito que as nossas convidadas especiais de hoje são expert nisso e vão poder falar muito melhor que nós duas. Com certeza, né? Até porque cada macaco no seu galho, né? Assim que se fala. Com certeza. E com a expertise e a experiência de mercado delas, vai dar um programa super bacana. Pois é, então vamos ao tema. O tema de hoje é o poder da imagem pessoal e profissional aliada à estratégia de vendas. Não é isso, Lu? Sim, e para falar desse tema importante tanto no âmbito corporativo quanto no âmbito pessoal, nós vamos chamar as nossas convidadas queridas. Sejam muito bem-vindas e vamos apresentá-las, né, Lu? Quem são elas? Milena Pontello e Lilian Arcanjo. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. A gente que agradece a presença de vocês. E meninas, nada melhor para começar do que vocês mesmos se apresentando. Quem é a Milena e quem é a Lilian? Olha, muito obrigada. Olá, eu sou a Milena Pontello e sou estrategista de imagem. Então, a minha formação é de publicidade e propaganda, sou pós-graduada em marketing, mas sempre fui apaixonada pela moda. E na questão da imagem, então eu sempre vi que melhorar a minha imagem, estar sempre bem posicionada, me levou a lugares que eu jamais imaginaria. Que legal, eu vou querer saber que lugares são esses, fiquei super curiosa. E você, Lilian? Quem é a Lilian, né? Então, a Lilian é uma mulher que precisou recomeçar a vida do 0 aos 26 anos de idade, precisou se reinventar depois de um divórcio litigioso, e profissionalmente eu me reinventei. Hoje eu tenho 10 anos de estrada no desenvolvimento humano, me formei como treinadora comportamental, tenho formações na área da PNL, Programação Neurolinguística, e sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, pelo desenvolvimento do cérebro, e peguei toda a minha bagagem, toda a minha experiência de vida como empresária na área de vendas, e hoje eu trabalho alinhando, né,
as duas coisas, colocando a parte comportamental, a parte da mentalidade a favor das estratégias de vendas para alavancar negócios, para ajudar empreendedoras. Eu ajudo empreendedoras a venderem os seus serviços de forma, eu não diria fácil, mas de forma simples, garantindo um faturamento que realmente faça a diferença na vida delas, da família, realize sonhos, enfim. Sim, agora eu gostaria, tanto a Milena como a Lília, especificasse como que acontece os respectivos trabalhos. Então, meu trabalho é como mentora de imagem. Então, eu apoio empresárias para que elas tenham a sua essência na imagem delas, trabalhando esse posicionamento estratégico, trabalhando tudo que elas precisam de externar na imagem delas, porque tudo a gente consegue colocar como intenção de imagem. Então, meu trabalho é especialmente com pessoas que trabalham com serviços para que elas melhorem a sua forma de apresentação, porque a gente tem uma linguagem não verbal, porque ela é poderosa e antes da gente ser ouvido, a gente é visto. A imagem chega primeiro, Milena? A sempre? imagem chega primeiro. Tem pesquisas que comprovam isso? Tem pesquisas que comprovam. Então, a gente tem um estudioso, um pesquisador, que é o Alexandre Todorov, que diz que em 2 milésimos de segundo você percebe uma pessoa, você tem uma primeira impressão. E porque é muito emocional, não passa pelo intelecto. Então eu falo assim, que é um caminho que leva dos olhos ao coração, não passa pelo intelecto, é emocional. Então a gente tem como fazer uma estratégia para que essa primeira impressão ela seja de impacto e positiva. Então é verdade aquele ditado A que fala, a primeira impressão impressão é a que fica. É a que fica, exatamente. E como que você e Lília se conheceram? E eu acho que o pessoal deve estar se perguntando por que ter uma estrategista de venda aqui na mesa juntamente com uma consultora de imagem, né, pessoal e profissional. Conta essa história, né? Como vocês se conheceram? Porque vocês vieram juntas para cá, já se conheciam, né? Sim. Você quer falar, Milena? Pode falar, mentora. Mentora e mentorada? É bem isso? Mentora e mentorada. A Milena chegou, na verdade ela não chegou, ela foi prospectada, porque venda tem 2 formas de você vender, ou você prospecta ativamente, ou o cliente chega até você, e eu trabalho as 2 frentes dentro do meu negócio. Eu vi o Instagram dela, me chamou a atenção pela forma como ela se posicionava. E eu falei, acredito eu que essa empreendedora aqui precisa provavelmente vender mais, porque todo mundo quer vender mais, né? Eu acho que todo mundo está em um momento ou de vender, ou de escalar, ou de melhorar a entrega. E aí eu conversei com a Milena. Ou de mudança de carreira, né, também. Exatamente. A transição. E aí eu conversei com a Milena e perguntei para ela se ela passava por algum desafio relacionado a vendas. E aí ela disse para mim que passava por muitos desafios, eram muitos. E começamos a conversar, a Milena, eu tive o prazer de mostrar para ela um pouco dos meus resultados, mostrar para ela um pouco da minha metodologia, e ela se interessou e começou a fazer parte da mentoria Elas Governam, que é uma mentoria que eu tenho para empreendedoras que vendem serviços e que querem alavancar os resultados, querem escalar o faturamento. E a Milena chegou e em pouquíssimo tempo já começou a ter resultados extraordinários. E é uma mentoria extraordinários. online, presencial ou ela é híbrida? A minha mentoria ela é totalmente online. A gente acabou se encontrando por ela estar aqui em BH, porque eu tenho poucas mentoradas aqui em BH. É mais espalhado mesmo pelo Brasil. E aí, como ela está aqui em BH, a gente acabou tomando um café juntas. Hoje a gente já tem essa relação mais próxima. Hoje mas já foi estão assim tendo que... histórias reais juntas, né? Pois é. Para contar a história de vida de vocês juntas, né? Agora eu Exato. gostaria de saber, gente, o que atraiu cada uma para essa área? Porque, assim, eu percebo que, apesar de que seja um segmento bem à primeira vista ligado ao externo, vocês precisam ter um feeling, né? Um lado psicológico muito grande, principalmente a Milena ligada à consultoria de imagem, né? Ela precisa ter uma sensibilidade muito grande. O que te levou à área da consultoria de imagem e estilo?
E tem quantos anos, né, também que você trabalha com isso? E antes a gente quer saber também o que você que eu fazia, né? Sim. Então, passei por diversas áreas. Essa parte da beleza, da imagem, eu sempre notei, assim, entre as mulheres da minha família, como elas se arrumavam, como, assim, apesar de tantas situações adversas que elas passavam, por exemplo, minha avó tinha 10 filhos e a minha avó estava sempre arrumada em casa. Ela nunca nem de chinelo estava. Então, era aquele blushzinho de batom no rosto. Você já conseguiu observar isso desde nova? Desde nova. E assim, a minha avó, ela nem reclamava, ela reclamava. Então, eu fui vendo como essa atitude positiva em relação a ela trazia mais harmonia para a casa dela, trazia um conforto também. Essa questão da imagem, ela ajuda não só para o externo, quanto internamente, porque você se sente mais capaz, mais plena. É uma questão que é também de mentalidade. Do autocuidado. Do autocuidado. Autoestima também, autoestima. né? Quando você se autoconhece e trabalha a sua imagem pessoal e profissional, ela traz uma autoestima elevada e o resultado está ali, né? Na venda, não é isso, Lilian? Exatamente. Exatamente. Então, assim, desde nova, essa área de artes, eu sou artista plástica desde os 8 anos de idade. Olha. Então, essa parte estética, eu sempre percebi, assim, como é agradável aos olhos quando você recebe uma pessoa que está bem vestida. Parece até que você quer ficar vendo televisão na pessoa, né? Você fica assim, nossa, gente, que bonito colar, que bonita essa cor. Então, nos atrai. E a questão da das... Lu, estamos bem vestidas. Maravilhosa, gente. A primeira impressão foi a que ficou? Foi, então muito tá bom. boa Então, olha aí, primeira gente, impressão. Graças a Deus nós acertamos, porque é um desafio. Nossa, para arrumar hoje, para vir, imagina. Imagina, hoje, arrumar para vir Não ao ia dar pra vir de programa. motociclista, né? Nossa. Ou daria, né? Ou daria, chegaria descabelado, já pensou? E Pois assim. é. Mas a influência conta veio pra de gente, casa. Aí Veio de casa. Você passou por várias áreas. Sim, aí passei por várias áreas. E o que eu percebi, assim, desde sempre? Assim, em muito pouco tempo eu era promovida, porque eu tinha uma postura. Claro que naquela época, assim, com 23 anos, eu fui chamada para implantar um setor de relacionamento com clientes. Eu era assistente de marketing. Em 7 meses eu fui promovida. Gente, eu não tinha nem experiência, eu tinha acabado de terminar a pós-graduação. Mas a questão da postura, a questão da imagem, ela influencia, porque se você está ali preparada para aquela oportunidade que vai aparecer, aquilo preparada vai fazer... tecnicamente, que você diz, dentro da área, e a postura. E a postura, pessoal, exatamente. Uma apresentação. Uma apresentação. Uhum. E eu falo que tecnicamente, nem tanto, porque você vai aprender. Você aprende. Se você tiver habilidade, você aprende. É muito importante você ter a postura, você ter o esforço. Então, eu penso assim que... claro que as pessoas são selecionadas pela técnica, mas elas são demitidas por comportamento. Então, isso também é na nossa vida. A gente tem que ter um comportamento interessante, a gente tem que ter um comportamento inteligente. Então, não só a imagem. Quando eu trabalho na minha mentoria Diamond, eu trabalho também oratória, o posicionamento, a postura profissional, como que é a mentalidade. E depois a gente vai falar sobre as questões de visagismo, de imagem pessoal, das cores, como que as linhas e formas também influenciam, da minha própria beleza. A nossa própria beleza, ela já traz forças ou suavidades. E é saber usar ela a nosso favor, não é isso? Exatamente. E se a gente souber, se a gente tiver esse conhecimento sobre a nossa imagem, isso vai fazer total diferença na minha carreira profissional, porque aí eu já sei o que eu trago. Então, não é só de roupas, são os meus traços. Mas o que te levou a buscar essa área e hoje atuar nessa área com mulheres, né, empreendedoras, foi justamente por gostar mesmo? Por gostar dessa área. Eu fui, assim, gerente de uma... Você não foi levada para ela? Não fui. Você pesquisou a área? Percebendo. O que eu fui percebendo? Eu passei por um consultório de dermatologia, era gerente dele. Depois eu fui convidada para ser diretora de vendas de uma empresa de cosméticos. Já era empresa, áreas ligadas à beleza e estética. Exatamente. Então, quando eu chegava na casa, aquela pessoa ia apresentar e via que ela ficava melhor, eu falei, gente, isso é algo que eu faço muito naturalmente, isso é algo que traz um benefício para a pessoa. E aí, há 8 anos atrás, eu comecei meu primeiro curso de consultoria de imagem. Então, de lá para cá, eu fiz visagismo, fiz outras formações de automaquiagem, porque eu acredito assim, que se você soubesse cuidar, você tem uma liberdade também de você usar tudo a seu favor, de você mesmo saber se cuidar, e também você vai fazendo o seu autocuidado com isso. E quando a Lilian te procurou, e aí ela
percebeu em você que você poderia vender mais. Como que você Sim. recebeu a Lilian e como que foi o trabalho em conjunto com a Lilian e como que vocês hoje se uniram para poder oferecer o trabalho em conjunto para o mercado? Exatamente. Como é que isso aconteceu, né? Fala pra ela qual que era a sua grande dor. É. Eu falo pra ela, sempre tem uma dor. Sempre A venda, tem. ela O sempre ponto vai fraco ocorrer. seria da você empreendedora. vai trabalhar, ou você vai trabalhar no desejo de alguém, ou você vai trabalhar na dor de alguém. Porque nós compramos por duas coisas. Ou por dor, ou por prazer. Ou eu compro algo para resolver um problema que eu tenho, ou eu compro algo porque eu quero o status daquilo, o desejo. Então, eu falo para elas que todo mundo que quer comprar de você, eu não sei, né? Eu não vou aprofundar aqui nas áreas de vocês, mas todo mundo tem um cliente, né? Não existe empresa que vai sobreviver sem venda. Venda é o coração de toda empresa. Não existe, não tem lucro, não tem faturamento, não tem empresa. Não tem o pessoal do financeiro, não tem nenhuma outra... Oferta e produto, né? Procura. Não, até, assim, não importa qual empresa seja, ela vai trabalhar em cima da venda. Mesmo que ela seja uma empresa que a pessoa fale assim, mas uma empresa não trabalha com venda. Não, alguma coisa sua empresa está vendendo, senão ela não está Com certeza, não existe mercado. um negócio gerando se não estiver vendendo. A gente Exato. vende 24 horas, né, gente? É isso, é fato. Exatamente. Então não adianta você ser técnica, saber tudo, você estudou todas as áreas, mas não sabe se posicionar, não sabe vender. Às vezes a empresa é muito bem colocada no mercado, tem um marketing maravilhoso, mas o marketing traz cliente, e o cliente precisa comprar, e quem está lá, né, na venda. E a Milena, ela tinha uma dor latente, né, uma dor ali que mas era ela conhecia um problema. a dor ou você que identificou através da mentoria? Não, ela já conhecia a dor, Ela já chegou para mim porque nem dizendo, sempre pronta, todos né? os clientes conseguem entender isso, né, Não, ela já Lilian? chegou para mim sabendo, olha, eu vendo, eu não sei se ela vai querer abrir os números dela, mas eu vendo X, eu falei, como você vai conseguir manter essa empresa aberta se você continuar vendendo esse X? Então, eu fiz ela entender que a venda nada mais é do que o seu propósito de levar uma solução para alguém. O dinheiro é apenas uma consequência. Eu falo com elas, vocês vêm para mim querendo dinheiro, querendo venda, querendo lucro, mas a venda é apenas uma consequência. Se você ajuda muitas pessoas, você vende para muitas pessoas, automaticamente você lucra muito. Se você vende para poucas pessoas, automaticamente você lucra pouco. Então, a venda, as pessoas às vezes têm dificuldade de vender porque ela já vai querendo você vender. vende menos, mas você tem um valor agregado maior, né? Tem e duas aí formas você de consegue vender, né? Ou no colocar valor um valor agregado e um valor maior daquele serviço, né? E eu trabalho essas duas frentes. Tanto agregar valor para aumentar o ticket. Por exemplo, a Milena tinha um ticket que não comportava com a entrega dela. Eu fiz ela enxergar isso, mas ela não tinha enxergado até então. Então, eu falo sempre da importância de você saber valorizar o teu trabalho, valorizar o teu serviço para precificar da forma correta e conseguir chegar no faturamento que você quer. Então, ela chegou com essa dor que estava incomodando e ela mesma sentiu, se eu continuar faturando isso aqui daqui a um ano... E ela é um case de sucesso, né? E é um case de sucesso tão real e tão, né, de vidas inspiradoras que vocês duas hoje estão juntas. Como que foi que surgiu? Como que surgiu essa parceria, né, de unir, de aliar a consultoria de imagem pessoal e profissional com as estratégias de vendas e negócios da Lilian? Hoje, a Milena, ela vem muito de encontro ao conteúdo que eu entrego e eu tenho um evento, né, que se chama Mulheres Visionárias. E esse evento, ele acontece 2 vezes no ano aqui em Belo Horizonte. Então, eu convidei a Milena para palestrar nesse evento. Esse ano já aconteceu? Aconteceu dia 23 de junho. E nós teremos outro em dezembro. Em dezembro. Então, como é que as pessoas se inscrevem nele? Como é que funciona esse evento? Onde que ele acontece? Ele acontece, depende muito do local, né? Esse de agora aconteceu no Carman Experience, que é aqui em Belo Horizonte, mas geralmente é sempre aqui nas imediações de BH e através do meu Insta, né? @LilianArcanjoOficial. A Lilian Arcanjo Oficial. Isso, é lá que eu divulgo sobre os eventos voltado para empreendedoras. Mas fora esse curso, essas palestras, a Milena também, ela te indica, né? Entre os visagismos, né? Sim, a Milena é o tipo de... É o que eu falo. Quando a gente faz uma entrega extraordinária,
para o nosso cliente? O nosso cliente, ele vira um promoter da sua marca. Então, a Milena, ela é uma promoter da minha marca. Igual a Flávia costuma brincar. Dica boa, A gente passa. ela passa, né? A Milena tá no Então, hashtag dica boa, a gente passa. Passando a Exato. Lília para todo mundo. Exato. Então, a Milena tem as dicas dela de parceiros, né? De pessoas que ela trabalha e que dão certo e que dão resultado. Exatamente. Então, né? Você Então, é uma... a gente acaba se unindo por isso, porque como ela está próxima, é aqui em BH, ela é minha mentorada, é um dos cases de sucesso, então a gente está sempre próxima uma da outra para realmente ajudar no negócio uma da outra. Claro que eu faço um papel de mentora, então eu falo para ela, olha, vamos analisar, pensa comigo, eu falo com ela, vamos pensar juntas. Essa estratégia vai te levar a que lugar? Lília, eu acho que aqui é um lugar que eu quero ir para esse lugar, então vamos trabalhar em cima dessa estratégia. E é assim que a gente se uniu, né, e eu convidei ela para fazer parte do Mulheres Visionárias para ela trazer as mentoradas delas. Quando então, ela assim, a gente vai percebe que às vezes esse... o negócio da cliente dela, né, tá precisando, né, dar um up, né, quando porque tá é assim... multidisciplinar, né? Vocês somam as experiências e ao somar essas experiências oferecem um serviço mais completo para o mercado, não é isso, Lília? Porque elas são Às vezes- serviços complementares. Sim, exato. Né? Porque às vezes a pessoa chega para Milena, eu quero trabalhar posicionamento de marca pessoal e profissional, eu quero saber me vestir. Quando a pessoa chega no processo com a Milena entende que essa pessoa, ela queria se vestir para vender mais. Então, é onde a gente se une para ajudar essa outra pessoa. E aí as não técnicas basta, E aí né, é onde Milena? eu participo, Não basta, né? Eu entrego o não meu basta. conteúdo dentro da mentoria dela e ela acaba entregando conteúdo também dentro das colegas de jornada dela. Por quê? Como ela é minha cliente, eu brinco que a gente tem, né? Eu brinco não, isso é verdade. A gente tem um PCI, o perfil de cliente ideal. Então, eu tenho outras pessoas que estão na mesma área que a Milena dentro da minha mentoria. Então, dentro da mentoria, eu consigo fazer com que elas tragam também os conteúdos de acordo com aquilo que vai agregar ali para o grupo todo. Porque cada consultora de imagem tem a sua estratégia, cada consultora de imagem tem a sua forma de trabalhar. Então, hoje a gente se une mais em prol desse cliente que quer... Às vezes a pessoa chega, eu quero vender mais. E aí eu identifico, poxa, ela quer vender mais, mas está precisando trabalhar na imagem pessoal e profissional. Agora, uma curiosidade, a contratação da cliente de vocês, ela contrata o serviço de vocês por um tempo e vocês depois fazem um acompanhamento? Como que é essa contratação e qual que é a maior demanda de público, assim, de profissões? Tem, assim, uma demanda maior por um setor de profissão? Então, eu vou começar por mim e depois a Milena. E depois a Milena pode falar do dela. No meu caso, eu atendo empreendedoras que vendem serviços. Então, a empreendedora que quer vender serviço, que é uma estratégia de venda para vender mais, aí essa pessoa eu consigo ajudar. Ou a pessoa que vende um serviço, mas quer monetizar esse conhecimento, né? Então, dentro da minha mentoria, eu tenho médicas, dentro da minha mentoria eu tenho, né, consultoras de imagem, nutricionistas, tem algumas pessoas que às vezes chegam que é dentista, né, que precisa também desse direcionamento. Então, eu tenho o jeito que eu trabalho é uma mentoria que tem duração de 6 meses ou de 1 ano. Então, dependendo dessa pessoa, se ela faz a opção, eu quero ser acompanhada por você por 6 meses, ela entra na mentoria semestral. Se ela quer um acompanhamento anual, ela entra na mentoria anual. Então, eu tenho esses 2 desenhos, né, de entrega para o meu cliente, para a minha cliente ideal, que eu trabalho só com mulheres. Hoje, por uma questão mais de propósito mesmo. E o seu, Milena, como que funciona o trabalho, né, de consultoria pessoal e profissional? Sim, eu tenho 3 entregas. Eu tenho tanto a consultoria pessoal, profissional, que é uma consultoria voltada para individualmente, para a pessoa trabalhar essa questão da imagem, quanto eu tenho a mentoria individual e em grupo, que aí ela trabalha não só a questão da imagem, mas ela trabalha a postura, o posicionamento, a oratória, e aí a gente trabalha branding também. Então, vem uma embalagem um pouco diferente da consultoria por si só, porque às vezes a pessoa fala, não, do jeito que eu tô, tá tudo bem, eu gosto do jeito, sabe, da minha parte profissional, já está bem estabilizada, então ela vai para essa. Eu trabalho muito com empresárias, meu foco são as mulheres mesmo, e dessas áreas principalmente de saúde, de serviço, então médicas, nutricionistas também, tem contadoras, tem uma gama, assim, das advogadas,
que eu consigo trabalhar nessa questão da imagem. E aí, eu tenho tanto de acompanhamento de 3 meses quanto de 6 meses. Então, depende do que ela quer. Se for em grupo, é 3 meses. Se for o individual, ele tem um tempo maior. Tanto na consultoria quanto na mentoria Diamond. E quais são as principais dores que você enxerga nas suas clientes quando elas chegam te procurando? Porque às vezes são mulheres muito bem-sucedidas, você falou, médicas, Sim. engenheiras, advogadas, né? Todos profissionais liberais, às vezes com uma carreira brilhante, mas qual que é a dor dessas mulheres? Algumas, lógico. A maioria tem uma questão de autoconfiança, então não tem autoconfiança, ela não sabe se vestir, ela tem muitas roupas no guarda-roupa e ela compra um monte de coisas que ela não sabe como que ela vai usar, como que ela vai combinar aquilo, ela não tem um autoconhecimento da própria imagem. Então, essa questão da beleza que traz formas, linhas, cores, o cabelo, que a gente tem todo um conjunto quando a gente fala. E assim, se a pessoa não entender também a essência dela, muitas vezes ela chega, fez uma transição de carreira ou fez uma transição assim, atendia, vamos supor uma médica que atende Unimed, né, assim, atende um plano de saúde e aí ela quer passar para o particular. Aí ela também tem essa fase de transição que ela fala, Milena, eu preciso de um valor agregado maior à minha imagem, ao meu serviço. Então, muitas vezes ela vai para o individual, porque eu também trabalho essa parte do brand. O que ela traz também de entrega para o cliente dela, sabe? Porque tudo é imagem. Quando a gente percebe, a gente está tomando água na taça. Se a gente tivesse com um copo de requeijão, a gente estava se sentindo um pouco, porque tudo tudo comunica. Um copo de requeijão ou de plástico com um estúdio todo organizado assim, ele não se complementa, né? E aí vem exatamente de encontro o que você está falando. A imagem, Sim. ela tem que ter um equilíbrio, não é isso? Tem que ter um equilíbrio, a gente precisa se posicionar. E começa no merecimento. Então, muitas vezes a mentalidade dela é assim, Milena, nossa, eu quero usar isso. Aí eu falo assim, olha só, olha essa peça que você comprou, ela não tem nenhum acabamento por dentro, né? Como é que é a lingerie que você está usando? Isso tudo já nos torna mais merecedores, esse sentimento de que a gente quer algo melhor e que a gente pode ter algo melhor na nossa vida. Então, eu sempre falo, o meu Instagram é vestida para o sucesso. A gente se veste para o lugar que a gente quer chegar. Não importa se você ainda é a pessoa que está atendendo um público e cobrando um ticket que não te satisfaz ainda. O importante é que você entenda o seu valor como profissional, que você, sabe, você se compre. Eu sempre falo com as meninas, a Lília é da parte de vendas, mas assim, eu sempre fui uma vendedora que me vendi. E claro que eu não tinha estratégia. Quando a Lília chegou, eu faturava muito pouco pelo que eu queria. E assim, a minha entrega sempre foi muito da questão da artista. A artista, ela vai, sabe, em cada detalhe. É mais criativo, em estratégia de vendas, né, gente? Né? É fato, não é mais sonhador e a parte, sonhador, né? É isso aí, muito sonhador. E ela trouxe não essa parte. Generalizar, né? Não vamos, lógico, em todos os mercados mas tem quem se destaca em todas as áreas. E você já acompanhou muitos casos que você, assim, realmente sentiu aquela evolução, que a pessoa se sentiu realmente merecedora e você viu aquela evolução, assim, né? Muito, porque o que eu vejo nas minhas mentoradas, nas minhas clientes, é que, assim, elas precisam de um encorajamento. Então, às vezes, elas precisam, assim, sabe, daquela fagulha, assim, tá tudo dentro delas, tá latente dentro, ela sabe que ela é poderosa. Eu, às vezes, vou vender e eu falo assim, você nem precisa de mim. Você nem precisa de mim, você já está pronta. O que ela precisa é de entender ali as forças dela. Se ela entende o que ela já traz, porque a gente se compara muito. O Instagram, ele está posto para isso. Para você achar que você está... não, porque meu corpo não é adequado, eu preciso disso. Eu preciso de estar assim, eu preciso de estar esticada. Gente, você precisa entender o valor da sua beleza. Você tocou num ponto muito interessante. Instagram. Você acredita, como consultora de imagem, né, pessoal e profissional, que as redes sociais, elas estão impactando negativamente na autoestima de algumas mulheres que chegam em vocês duas? Que aí mas tem funciona outro pras lado duas, também, tem dois né? lados da tem mesma outro moeda. lado, que ela pode Deixa querer ela ficar responder. igual, né? Ela pode querer ficar tão bem quanto.
Vamos lá, vamos ouvir. Se você estiver com uma autoestima muito baixa, você vai cair na comparação. Então, você vai falar, eu quero ser igual, eu quero ser loura, eu quero ter o cabelo liso, eu quero ter isso, quero ter o corpo violão. Se você tiver com a autoestima baixa. Se você tiver numa fase que já passou pela Milena, já passou pela Lívia, você já vai estar com a autoestima lá em cima. Então, você vai dizer, gente, olha só, até uma referência, que inspiração. Né? Eu vou buscar uma referência nesse profissional que está falando isso. Complemento, né? Nessa modelo que está vestindo isso. Se torna uma inspiração. Ou seja, como tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Tudo tem que ter equilíbrio. E a gente precisa de entender de que cada um é diferente, que cada um traz o seu lado e que isso é que é interessante. Você entender, assim, do que você já traz de força. A pessoa que tem um rosto quadrado, ela já vai trazer mais credibilidade ali. Então, ela, assim... O blazer, gente, vamos abrir mão, porque ela já traz muita força na imagem. Aí ela traz um contraste alto, ela já traz a força também. Então, muitas coisas você já tem na sua natureza. E é isso que a gente precisa de entender. Esse autoconhecimento de você mesmo, que aí você faz uma repetição no que você veste, nas suas próprias cores, gente. Eu falo que a gente é uma beleza, a gente é um rascunho que Deus fez e é as roupas, a maquiagem, todos esses aparatos, eles só vão complementar e realçar o que a gente tem, mas é preciso que a gente entenda o que é que a gente tem. E Lili, como é que você vê essa questão que ela está comentando, principalmente aí do Instagram, né? Os pontos positivos e negativos. Bom, eu, como especialista, eu posso dizer para vocês que eu acho que é uma grande armadilha e é cruel. A pessoa, ela fazer isso com ela mesma. De olhar e falar assim, nossa, olha como é que fulano é gigante, tem não sei quantos mil seguidores, e fulano tá sempre muito bem vestida. Mas vamos ser sinceras. Ninguém pega o celular e faz um story quando acabou de acordar, sem maquiagem. Uhum. Né? Então, todo mundo que vai para as câmeras, que está lá divulgando o seu trabalho no Insta, é uma pessoa que se preparou para estar ali. Então, às vezes você está comparando os seus bastidores com o palco de alguém. E o palco de alguém está mostrando só aquilo que ele quer que você veja. Porque as pessoas, elas precisam dessa estratégia. Porque se elas não tiverem essa estratégia, elas não vão, inclusive, vender. Uhum. Porque se uma pessoa pega o celular, acaba de acordar e grava um story... Se ela tá ali entregando um conteúdo, ou falando da vida dela, ou querendo influenciar qualquer pessoa, muitas vezes ela não vai conseguir. Porque ela não vai ter credibilidade. A pessoa vai olhar e falar assim, mas ela não se arrumou para falar comigo que tô do outro lado? Então, essa credibilidade vai embora. Eu mostro isso muito, muito para elas, que é muito fácil a gente olhar para as pessoas que hoje lotam teatros. Tem pessoas que lotam teatros. Pessoal do humor. Uhum. Eles falam ali a rotina, a verdade. Eu gosto até desse humor. É muito legal. Uhum. Eles lotam um teatro. Mas será que se for para cobrar um alto ticket, eles vão conseguir? Será que eles estão realmente faturando? Será? É isso. Entende? Será que às vezes até está faturando na quantidade, mas se eles tentarem elevar o ticket deles, muitas vezes não vão conseguir, porque eles trabalham como eu digo, o arquétipo, né? Assim, trabalham o arquétipo do cara comum, que se conecta com pessoas comuns e que essa pessoa vai no máximo pagar um ingresso de 50, de 100 reais, mas não vai pagar um ingresso de 1.000, de 1.500. É nítido, a gente vê, por exemplo, os circos. Tem o circo de bairro, né? Que monta ali e cobra um ingresso. E o Circo de Solé. Tá aí para mostrar que é o mesmo segmento. Só que elaborado, com uma entrega diferenciada, com harmonia em tudo. E que traz esse desejo no cliente da perfeição. Ir lá comprar o ingresso e pagar o preço que for. Porque então, não o seu importa trabalho, o preço. você ajuda a personalizar estrategicamente o seu mentorado para que ele possa aumentar o ticket médio. Isso, para que ele possa... Basicamente, resumindo, seria isso. Para que ele possa fazer a entrega dele ser uma entrega extraordinária,
né? Seja ali na entrega de uma mentoria, de uma consultoria, de um serviço, de uma consulta. Não importa o que você faça, você pode cobrar um alto ticket, desde que você mostre valor e faça a sua entrega ser uma entrega extraordinária. Lili, eu fiquei curiosa de saber como que você chegou nesse trabalho, né? Porque a Milena falou como que ela chegou e você, né? Você sempre viveu essa vida de mentora ou não? E como que era a sua sem entrega? saber. Eu fiquei curiosa na sua entrega antes. Como que era você como... o que que você... Antes, como que era você como... como que você entregava os seus trabalhos antes? Como que você... Porque para você ensinar ao outro, você... Aplicar para mim. Aplicar. Como que você chegou nessa entrega... Sim. Perfeita, né? Então, o que aconteceu? Eu precisei recomeçar a minha vida do zero, como eu falei, e diante disso, eu trabalhei num segmento... uma separação. Foi um divórcio litigioso e eu precisei recomeçar a vida do absoluto zero. Do zero? Zero. Não tinha roupa para vestir, inclusive. Sério? Saiu do nada? Sim. E aí, o que aconteceu? Eu falei... Não tinha roupa para vestir? Não. E aí, eu desenvolvi um método. Hoje eu desenvolvi, né? Eu desenvolvi esse método depois que tudo passou, que eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Mas o que aconteceu? Quando eu me vi nessa situação, que é uma situação realmente, para a mulher, é algo muito, muito difícil. É algo muito... Você foi casada há quantos anos? 12 anos. Tem filhos? Sim. E teve filhos nesse relacionamento? Sim, tive 2 filhos. E quando eu, quis me separar ali, que foi um divórcio litigioso, aconteceu tudo que aconteceu, eu fui para um lugar que é a depressão. Por quê? Porque eu não tinha... A vida se tornou totalmente cinza para mim. Claro. Imagina, você é uma mulher que está acostumada com tudo, né? Não se preocupar com dinheiro, de repente você tem R$0 na conta. Você trabalhava durante esse período que você estava casada? Eu era empresária e sócia do meu ex-marido, num segmento muito específico. E aí, eu entrei em depressão mesmo, minha vida ficou totalmente cinza. E houve um dia que, mais ou menos uns 4 anos depois da separação, que eu falei, não, eu vou dar um basta, que é onde eu falo para elas, meu método é, o primeiro pilar é o inconformismo. Eu estava muito conformada, vamos dizer assim, sabe? Eu não fazia nada para mudar. Então, eu chorava. A zona de conforto da tristeza. Por mais contraditório que seja, as pessoas que estão nessa zona de conforto não me entendam mal, mas é contraditório a gente dizer que a zona de conforto é boa. Mas dá trabalho sair dela. Muito e muitas vezes muito a energia mental que você não tem. Então, é por isso que eu trabalho muito a questão da mentalidade. Porque se eu tivesse recomeçado do zero com a mentalidade que eu tenho hoje, eu teria refeito a minha vida em 3 meses. Eu teria conseguido tudo, mas a mentalidade não me deixou. A minha mente foi uma mente de derrotada, de fracassada. Então, eu era muito infeliz. Como é que você descobriu isso? E você estava vivendo esse fundo do poço com essa mente de fracassada. E depois alguém deu a te volta falou, por alguém cima. te ajudou? Você buscou terapia? Sabe aquele start? Você teve um start? Então, o start que eu tive foi o seguinte, por isso que eu falo muito da motivação. A minha filha, ela chegou para mim num dia e falou assim, mamãe, ela dança balé desde os 2 anos de idade. E ela falou para mim, mamãe, eu quero uma sapatilha de ponta. E aí eu falei assim, tá bom, deixa eu ver quanto é. E é um valor alto, não é baixo. R$150 para mim naquela época era muito dinheiro. E eu falei para ela, filha, eu não tenho como te dar. E aí ela falou, não, tudo bem, porque a minha filha sempre foi muito compreensiva, nessa época ela tinha uns 8 para 9 anos. E aí, nesse dia eu fui dormir chorando muito. Mas eu chorei aquele choro. Sabe aquele choro que... Você se sentiu fracassada em tudo? Já me sentia muito fracassada, né? Eu já sentia mas aí tudo aumentou isso. mais ainda de poder não conseguir... Exato. De não conseguir comprar uma sapatilha de R$150 para filho? Porque assim, ela já não morava comigo. Porque a psicóloga do fórum disse que eu não tinha condições financeiras nem psicológicas de cuidar dos meus filhos. Nossa, então, a guarda ficou com o pai. Também. O pai ficou com a guarda. Então, para mim, já era tudo muito sofrido. Para mim, tudo já era muito difícil. E aí, eu chorei. E quando foi no outro dia de manhã, eu acordei e me deu aquele start. Falou, não tá certo você viver assim. Não tá certo a sua filha te pedir uma sapatilha de ponta de R$150 e você não ter dinheiro. Eu não sei o que você vai fazer, mas você vai mudar isso. E aí,
eu sempre Veio tive... uma voz que falou isso pra você. Sabe? E Te aí, sacudiu. nesse dia eu levantei e falei, não vou continuar desse jeito. E eu sempre tive muita habilidade com vendas. Sempre fui vendedora, desde pequena. Minha tia chegava do Paraná, morava no Paraná, trazia aqueles panos de prata, não sei o que, eu vendia. Tudo meu era muito venda. Estava no seu DNA, né? Tá, Sempre esteve. sempre gostei de ajudar as pessoas, porque na verdade a venda só é a forma que você encontrou de ajudar alguém. Então eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Eu falei, não, vou trabalhar com vendas. E ali eu comecei a me reinventar mesmo, porque eu não tinha emprego. Então eu fui pedir um emprego que precisava de um carro. E aí eu falei, não, eu não tenho carro, mas se você me der o emprego, você não vai se arrepender. E aí o gerente falou assim, não, eu acho que você é no mínimo maluca, mas tudo bem. Como que você vai trabalhar sem um carro? Precisava de um carro para viajar. Né? O não você já tinha. Exato. Aí eu falei, não, só me dá a oportunidade, eu vou pegar o carro emprestado. Eles foram pegar o carro emprestado para trabalhar. Ou alugar, falei, né? Ou aluga né? Não, eu pensar fora da jeito. caixa, né? E ali eu comecei, e foi ali nas e você vendas, conseguiu um carro comecei... emprestado? Consegui, meu pai me emprestou o carro dele. Legal. E eu comecei a trabalhar como vendedora de medicamentos. Olha. Porque era o que era mais fácil ali para mim, né? Gostava de vendas e tudo. E ali eu comecei, as coisas começaram a Entrar no lugar. Um pouco no eixo. No eixo. E aí, à medida que eu fui, né? Começando a me reerguer, Estabelecer. eu me casei de novo. E aí eu tive um filho, né? O meu terceiro, meu pequenininho, Valentim. E aí, quando ele nasceu, que foi na pandemia, eu falei, bom, acho que eu não quero voltar mais para o trabalho, porque eu vou ter que viajar, deixar ele. Acho que não vai dar muito certo. Mas até aí você já tinha escolha, né? Nessa... Isso, aí eu já tinha essa escolha. Porque lá atrás você não tinha escolha. Lá Você atrás não ia tinha. e fazia acontecer, né? Exato. E eu falei, que não, deve já ter sei. tido muito perrengue, né? Muito demais. perrengue. Muitas histórias para contar, assim, de perrengue. Muito, muito mesmo. E aí, quando ele nasceu, eu falei assim, eu acho que eu vou voltar a empreender. Ali a minha mentalidade já não estava de derrotada mais. Ali as coisas começaram a ganhar forma na minha vida. Eu comecei a ver que era possível retomar. E aí eu falei assim, eu já sei. Eu estava navegando no Instagram, ele mamava, né? Muito tempo ali. E eu, pandemia, não podia sair, não podia fazer nada, eu no celular. Aí eu vi um vídeo de uma pessoa que falou assim, bom, se você gosta de ajudar as pessoas... E se você tem um conhecimento que pode ajudar outra pessoa, então e um celular, você tem um negócio nas mãos. Aí minha ficha caiu. Aí eu falei, não é que é verdade? Eu tenho um conhecimento que as pessoas pagariam por ele. Porque na época eu tinha vindo do segmento de ótica, e eu, como tinha sido empresária, conhecia tudo desse segmento, eu falei, já sei, eu vou vender mentoria para esse pessoal de ótica. Vou ensinar para eles aquilo que eu sei. E ali eu comecei. Só que, ao contrário de todo mundo, porque geralmente todo mundo pensa, vou gravar um curso e vou vender por X, não sei o que. Eu falei, o quê? Não tenho tempo para isso, não. O Valentim tá crescendo. Parte direto. Vou vou direto e abrir os meus contatos. Comecei ali nos meu network. contatos. Você tinha network Tinha ainda. network Ele ainda nessa estava área. ativo. Exato. Tinha um network Você perdeu o nessa casamento, área. terminou o casamento, mas o network estava ali, né? Isso. E fui pra internet. Comecei eu um Instagram conheço do gente zero. que termina o casamento, mas fica... Perde o network também, né? Porque você volta totalmente pra casa. Do né? profissional eu ainda tenho, mas do pessoal realmente ficaram todos pro lado de lá mesmo. Assim. Certo. Mas eu comecei o Instagram do zero, falando que que eu tava começando, dando dicas ali, criando conteúdo. Estudei um pouquinho de como funcionava o marketing digital. Só que eu falei assim, eu não vou vender curso, eu vou vender mentoria. E aí a minha primeira mentoria já foi uma mentoria de alto ticket no mercado, porque eu vendi uma mentoria de 3 mil. Isso foi o quê? Há 4 anos atrás, né? Foi bem na pandemia. Anos. Foi quando começou a pandemia. Então, Você surfou também no online. No online. Eu peguei essa a brecha também, né? Da época da pandemia, né? Só que, sabe o que me surpreendeu? É que eu fiz uma live, e no final da live eu falei, olha, eu tenho uma mentoria que resolve isso e isso, eu já sabia muito bem os problemas que eles enfrentavam, as dores, sabia os desejos. Quem tiver interesse, me chama no direct e vamos quem vender, tiver já tô vendendo. Tá aí link, foi... E aí eu vendi, fiz 6 vendas. 6 vendas com de essa 3 live. mil. Numa live, eu falei... 3 mil cada. Aí eu fiz 18, nunca tinha feito, né? Tanto dinheiro em tanto pouco tempo. Em pouco tempo. Aí eu falei, poxa, isso aqui realmente é um negócio. E eu comecei a olhar com o olhar de empresária, porque eu tinha sido empresária há muitos anos. Então eu comecei a olhar com o olhar de empresária e comecei a descobrir
como funcionam os bastidores do marketing digital, eu comecei a conhecer os grandes players no mercado. Comecei a entender o que eles faziam. Aí você foi estudar, né? Aí você foi estudar neurociência, Aí eu fui, você foi exato, buscar fui me formar. certificações para poder crescer e aumentar seu ticket. Exato. E hoje você ajuda mulheres e... Aí é que vem a questão de eu ter chegado até aqui. Quando eu fui monetizar o meu conhecimento na área específica de ótica, foi por uma necessidade. Só que chegou uma hora que aquilo não estava brilhando os meus olhos. Porque, por mais que eu goste do mercado, esse tinha sido um mercado que tinha sido traumático para mim. Então, eu fiquei pensando, será que eu continuo com isso? Só que, ao mesmo tempo, durante a minha jornada no desenvolvimento humano, e eu acho que o autoconhecimento, ele vem de encontro com o que a gente está falando aqui, que é muito importante, que eu descobri o meu propósito, porque o nosso propósito, ele está ligado a uma grande dor. E a minha dor lá atrás foi exatamente a dor que eu vejo hoje nas mulheres, que é uma dependência muitas vezes emocional e financeira. Às vezes eu quero me separar de um relacionamento abusivo, mas eu não tenho dinheiro. Ou às vezes eu sou uma mulher independente financeiramente, mas emocionalmente eu sou muito dependente e eu vivo em relacionamento abusivo e tóxico. E o mais interessante é que como você viveu isso tudo, você viveu na pele mesmo, você tem a capacidade de falar assim, eu sei o que vocês estão passando. Isso. Então eu posso ajudar. É bem isso, né? Exato. Milena, mas aí, depois diante dessa aula de vida e de história real aí, eu queria entender o seguinte, no seu negócio, chegam mulheres também tão debilitadas como foi o caso dela? Histórias de vida, histórias de vidas né? lá no fundo e que você, através do seu trabalho de imagem pessoal e profissional, você consegue sentir ali ela se elevar e ter uma autoestima lá nas alturas e você se sente assim, nossa, o meu trabalho realmente funciona? Isso acontece no seu dia a dia? Como é que funciona E isso? que a consultoria, né, dá essa levantada, essa autoestima, né? Essa Porque às vezes a autoestima tá mudança. lá embaixo, por exemplo, igual a Lília contou a história dela. Ela tava com a autoestima lá embaixo, depressão, tudo. Se não partisse Você dela ficou até mesma, ela emocionada com a conseguiu. história dela, Fiquei né? Ela ficou emocionada, bem não é? emocionada com a história dela. A gente Quer faria um contar a podcast história só seu da aqui, Lília, faria um podcast só da Porque Lília toca aqui. um pouco na sua história, né? Toca muito na minha história, Pois né? é, mas como é que é essa questão da autoestima que a gente tá Essa- conversando mas e que toca na chega história pra você dela, e toca né? na sua história? São duas coisas, assim, porque geralmente quando você procura uma mudança, é porque você tá num lugar que você não gosta. E, assim, geralmente a pessoa que ou ela ficou viúva, ou ela se separou, ou ela tá fazendo uma transição de carreira, ou ela tá cobrando muito pouco, aí ela sente que as pessoas falam, nossa, é caro. Nossa, é caro. Você tá falando que é caro, é porque você não tá transmitindo o seu real valor. A pessoa não tá percebendo o seu valor. E toca muito na história, porque a gente fala de arquétipos, chegam para mim mulheres muito na cuidadora, que fala assim, eu quero faturar 100 mil por mês, 50 mil por mês. Aí você fala, mas quanto você tem faturado agora? Ah, eu faturo, gente, semana passada chegou uma que faturava 400. Eu falei, mas R$400 você quer aí eu faturar 100 pensei, mil? quanto que custa o seu serviço? Ah, meu serviço, a minha sessão é 400. Peraí, vamos mandar Mas pra então Lília me conta, você tá primeiro. fazendo só uma sessão? Aí ela falou assim, eu faço várias por caridade. Eu falei, enquanto você tiver nessa pessoa que é cuidadora, que só quer no arquétipo cuidar, cuidadora nesse sentido que você tá nesse falando, sentido, né? porque você também vive o que você é. O arquétipo, ele não só é o seu externo, ele é o que você vive. Então, a Lília, por exemplo, ela estava na heroína, ela estava naquela mulher que é um pouco vítima, que também atrai algumas vítimas. Então, isso Sabe? a gente atrai também. A gente atrai também. E aí, se você vai para o seu real valor, para o seu real... Hoje em dia, eu sou maga. Lília tem maga também? Maga. Por quê? A gente se transformou. A partir da minha transformação, eu percebo que eu posso também ajudar outras mulheres. Eu era uma mulher que era muito cuidadora, que queria, sabe, abraçar, que eu queria... Peraí, só explica isso de novo. Vocês são o quê? Maga? Os arquétipos, Os arquétipos, né? mas Os assim, arquétipos. bem bruxinhas mesmo? Maga no sentido de Não. transformação. Cada Isso, arquétipo, de ele tem transformação. uma Cada motivação. arquétipo vai ter as suas forças e vai ter a sua luz e a sua sombra, vamos dizer assim. E aí, cada arquétipo, você se entendendo dentro de cada arquétipo, qual é o nível que você se encontra ali da sua personalidade, você, através do trabalho da Milena, consegue imprimir essa personalidade E trazer nas isso pra suas você. roupas, isso. Trazer isso para ser esse Atrai. primeira impressão é a que fica, a pessoa vai bater o olho e fala, nossa, me transmitiu
credibilidade, me transmitiu paz, me transmitiu isso, aquilo. Cada arquétipo vai transmitir alguma coisa. Sim. Então, E no o seu Mário, caso, você tá falando? Essa transformação. Então, a partir da minha transformação, que mexeu muito comigo, assim, a história da Lili e tudo, e eu fui uma pessoa, assim, que você perguntou, e aí eu falei, gente, vou contar uma história pra Flávia. Flávia, quando eu era bem mais jovem, as pessoas já achavam que eu era muito, muito jovem. E é uma dor de muitas clientes. As pessoas me chamavam de menininha, eu já era casada, eu já tinha pós-graduação. Oi, menininha. Oi, menininha. Oi, menininha. Porque é uma delicadeza que eu tenho, tem essa candura, já tem essa questão artística também, da sensibilidade. E isso, muitas vezes, é bom, mas até que ponto é bom? Até que ponto eu tenho que colocar uma unha escura, algo que traga, sabe, um corte de cabelo, aumentar meu contraste, para poder essa menininha virar um mulherão? Porque é o mulherão é que vende, o mulherão é que as pessoas querem. A pessoa quer uma pessoa realizada para apoiá-la. Ninguém quer uma pessoa que fica só chorando e reclamando. Você quer alguém? Você quer receber um serviço de alguém que fica assim, ai meu Deus, a vida, vitimismo, né? Vitimismo. Vitimismo o tempo inteiro. A gente não quer. Então, geralmente chegam as pessoas assim, que estão só na reclamação. E falam, ai, Milena, porque eu não vendo, não sei o quê. Só que a pessoa, para chegar na mentoria de imagem, na consultoria de imagem, ela tem que também se sentir merecedora. Porque senão ela fala, ah, não, Milena, eu não posso, eu não consigo. Então, a pessoa que chega, também, a Lília, quando ela veio... Você acha que elas chegam dessa forma porque a autoestima está baixa? Passa pela autoestima? É mais o merecimento do que a autoestima. São duas coisas muito diferentes. São bem porque, diferentes. Se você merece, você reconhece que a sua autoestima está baixa, você paga o preço por isso. A gente, como empreendedora, a gente toma decisões. Quando a gente fala de vendas, que a Lília me trouxe, eu falei, eu vou tomar uma decisão. A mentoria dela foi a mais alta que eu investi. Mas eu pensei, ou eu vou ficar na mediocridade, na mesmice, vendendo tudo que as outras consultoras vendem, ou eu vou dar o meu start, vou pegar as minhas habilidades como uma pessoa de publicidade, como uma pessoa que trabalhou no comercial, como uma pessoa que já trabalhou com várias pessoas de equipe, e eu vou dar o start do jeito que tiver que ser. Porque quando fala da internet, a gente sempre vê aquela, né, sabe, aquela sala, sabe, as pessoas gravando e tudo ali, a pessoa tá pagando fazendo um patrocínio, como que chama aquele post patrocinado, fazendo um criativo. Um tráfego pago, que ela gastou uns 500 mil. E que aí ela vai faturar 1 milhão e tal. Mas ela precisa de ter 500 mil. Só que a gente começa... Mágica, né, gente? Não existe mágica. Pode ser que você faça... Já entrevistamos pessoas que vieram aqui no podcast e contou pra gente. Fiz infoproduto, investi uma fortuna, coloquei lá 8 infoprodutos no ar e não vendi. E não vende nada. E aí o dinheiro foi embora, né? Então, assim, a importância de você ter estratégias, né? E bem direcionadas e personalizadas, como a Lilian faz, né? Que tem a expertise de vendas, né, Lilian? Eu comecei, assim, sem muita crença do que podia e o que não podia. Então, por isso que deu muito certo a primeira live. Porque se eu tivesse tido muitas crenças a respeito... Porque eu não conhecia, era novo pra mim. Eu não era do digital, eu não gostava de compartilhar a minha vida. E você não tinha nada. Como você não tinha nada? Você apostou, você não tinha nada a perder. Você arriscou. Falou, eu vou colocar minha cara aqui, o que der, deu. Se der, deu. Se não der, paciência. Refaz a rota e faz de novo. E vida que segue, né? Plano A, B e C. Agora, uma curiosidade. Vocês acreditam que as pessoas têm mais dificuldades em assumirem as suas personalidades a partir, né, do estilo próprio? Tem talvez esse problema de baixo, né, autoestima, ou de colocar um valor assertivo no seu trabalho. O que vocês acham que é mais difícil para as pessoas? Eu vou falar primeiro, depois a Milena fala. Mas assim, o que é mais difícil para as pessoas que chegam para mim é a precificação. Por elas prestarem um serviço, elas vão da cabeça delas. Deixa eu ver aqui. Tem uma pesquisa de mercado. Eu fiz aqui uma pesquisa de mercado e tudo. Mas assim, o que eu faço essa pessoa entender é que por mais que uma pesquisa de mercado seja muito interessante realmente faz ali uma diferença enorme, mas a gente tem os arquétipos de marca, a marca, né, o poder da sua marca é fundamental para você cobrar um alto ticket. Por quê? Porque se a gente vê, por exemplo, a Vivara, você tem ali uma loja que está nítido quem é o cliente ideal dela. Uma pessoa que não tem um valor
alto para investir numa joia, não vai entrar na Vivara. A Vivara, ela nem deixa essa pessoa entrar. Por quê? Porque ali tem um lustre muito chamativo, luxuoso, as vitrines da loja são exatamente colocadas para que quem não tem esse poder aquisitivo não se identifique com a marca. Ele vai ficar inibido e ele Ele mesmo vai não ficar vai entrar. inibido, ele não vai se identificar com a marca e não vai entrar. O posicionamento de marca no alto ticket é a mesma coisa. O seu cliente, você não vai vender para todo mundo, porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Para começo de conversa. Se a pessoa quer vender para todo mundo, não vai vender para ninguém. Porque eu preciso me comunicar com o meu cliente ideal. Então, é aí que entra o poder dessa imagem pessoal e profissional aliada à estratégia, aliada aos arquétipos de marca, para a pessoa bater o olho em você e entender. Peraí, deixa eu ver. Eu me identifico com essa marca? Eu me identifico com a Lu, eu me identifico com a Flávia? Eu quero adquirir um serviço dela? Porque parece que ela comunica aquilo que vai de encontro ao meu interesse? É o marketing pessoal, né? Como você Marketing chega, pessoal. você cria uma imagem pessoal ou profissional, ela tem que estar aliada ao seu arquétipo, que é o que você está colocando muito bem aí, né? É o da cuidadora, é o da vitimista, é o da aventureira, não é isso? Os arquétipos, eles... São vários, né? São mais vários. de 12, né? São 12. São 12? São 12. Então, eles vão comunicar alguma Eu coisa e vão já atrair tinha ou passado repelir. de 12, eu não sei né? onde o povo tirou mais de 12. A gente sempre Vão- tem, né? O marketing. Né? Vão atrair ou repelir. Né? Então, é o que as marcas fazem muito bem e as pessoas que vendem serviços muitas vezes não param para fazer essa análise. Não para olhar com esse olhar mais crítico e não consegue, talvez, precificar. Você me perguntou da dificuldade, é a precificação. Eu coloquei esse preço, mas por que você está cobrando isso? Porque eu vi que fulano ali cobra. Não, peraí, vamos entender qual é a entrega que você Então, faz você acha mais e para quem complicado você quer vender. para as pessoas esse. E você, Milena? Então, você falou muito sobre a pessoa ali, que o estilo, a essência dela, assim, passa muito por aceitação e por valorização, porque eu acredito, assim, que chega muita gente e fala assim, Milena, mas a pessoa não vai pagar isso. Eu falo assim, mas você vale isso? Você vale isso? Porque a sua inteligência, só você dá preço para ela. O que você estudou, o que você teve de bagagem, o que você passou de experiência, só você tem. E a pessoa, ela quer comprar para ficar junto de você. Então, assim, quanto vale você estar perto de uma pessoa, assim, igual você? Então, eu acredito que quando eu devolvo isso para ela, quando a gente reconhece, que a gente vai no autoconhecimento da pessoa, eu faço a leitura do mapa da alma primeiro, reconheço a essência, faço com ela uma validação do que ela é, depois a gente vai fazendo a questão do visagismo, do tipo físico, e aí depois passa por essas ferramentas todas que ela tem, porque a gente sabe falar, mas a gente tem vergonha. Eu tenho... Por que você tem vergonha de você? Às vezes tá lá na infância, né? A Lília faz uma sessão, que é uma sessão de destrave, que você chora. Então, ela não passa a mão na cabeça. Então, se você estiver nesse lugar, então eu tiro a pessoa da vítima ali. Nossa, você vale muito. As pessoas dariam muito. Dariam milhões para estar com você. Então, é você que fala o seu valor. Não é alguém que chega... Pode ter uma pesquisa de mercado e tudo, mas veja só o que a Lília fez. Ela falou assim, Milena, você vai criar a sua mentoria. Eu falei, mas como que eu vou criar minha mentoria? Como? Eu não tenho nem webcam, não tem nada, Lília. Ela, Milena, mas o digital é assim. E eu tenho um filho pequeno, eu tenho vontade de ficar com ele. Eu, deixei o mercado para poder empreender. Há 2 anos atrás. Só que é isso, se a gente não tem alguém que acredita, eu acredito que nós somos as encorajadoras de mulheres, assim. Porque quando a gente começa, que você vai fazer seu trabalho como uma profissional e tudo, às vezes as pessoas têm mais quem não acredita em você, Sim, do coloca que quem te gosto ruim, encoraja. defeitos, críticas. Sim, não vai dar certo. Mas porque você não sabe, não tem nada garantido, você não sabe quanto que você vai ganhar e tudo. Só que o que você ganha de conhecimento, eu falo, gente, é o maior. Experiência, né? Experiência. E quando eu comecei, a Lília falou assim, Milena, você vai vender. Você tá com um cheque de 1 milhão no bolso, você tá com 1 milhão na sua conta. Então, era só isso, sabe? Eu fui pra vender e falei, gente, olha pra você ver. E quando você Eu falo pra fura a elas, bolha... se você... vai naquela coisa, eu preciso vender, e você vida, né? Você fica ali no dinheiro da venda, a venda não vai acontecer. Porque a venda, ela é exatamente você ajudar o seu cliente. Porque as pessoas têm preconceito da venda. As pessoas amam comprar, mas detestam que vendem para elas.
Então, esse preconceito da venda parte tanto de quem está vendendo às vezes, quanto de quem está comprando. Ainda mais, entre aspas, se vender. Se vender, porque se nem vender. todo mundo consegue se vender, né? Isso. Então tem que ter um trabalho. É, por e eu Uma falo- trás. autoconfiança grande. Isso, e eu falo né? para elas, numa negociação, o cheque de 1 milhão está no bolso de trás, você não está dependendo dessa venda. Ainda que nós não vamos romantizar o empreendedorismo, que os boletos cheguem, Sim. né? Os boletos Eu ia chegam, falar nós não estamos sobre romantizar isso. o empreendedorismo. O empreender é realmente se reinventar, é dar conta dos desafios diários e os boletos chegam mesmo. Só que se você for para uma venda pensando, tem um boleto para vencer, eu preciso dessa venda, acabou, você perdeu a Não vende. negociação. Por quê? É. O cliente vai dominar você. Ele vai começar a dominar você no sentido de, acho que você não confia tanto assim, porque as pessoas, elas compram pela confiança que você transmite, né? Então, eu sempre falo com elas, numa negociação, é assim, ó, o cheque de 1 milhão tá no bolso de trás, E negociação é eu sei o argumento, que né? você precisa, Ganha eu quem tenho... tem mais, não é isso? Eu Ganha sei o mais. que você precisa, eu tenho o que você precisa. Se você quiser, vem comigo. Se você não quiser, tá tudo bem também. A gente segue como companheiros de jornada, como eu falo pra Então, ela. além da expertise, é a autoconfiança. Total, Né? autoconfiança, Sim. autoestima. Exatamente. Gente, E se adoramos posicionar. as inspirações, mas infelizmente Acabou o o nosso nosso tempo Vamos ter que marcar de rapidinho, novo, porque as histórias passa são boas. rápido. Tem muita coisa para falar, porque elas têm riqueza de Muito. conteúdos. Estão de parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada Muito pelo obrigada. convite mais uma vez. Adoramos. Maravilhoso o Foi trabalho. Muito obrigada. Mais uma vez, né, Lu? Juntas. Adoramos muito, né? E vamos deixar o Instagram de vocês, né? Fala aí pro pessoal que tá nos seguindo como achar vocês duas, mais uma Sim. vez. Meu Instagram é @vestida para o sucesso, para que você se torne essa mulher poderosa. Vestida para o sucesso. Bom, hein, o nome? Muito Muito. bom, muito bom. O meu Instagram é @LilianArcanjoOficial, é um perfil novo, porque eu antes era @LilianArcanjoOficial. Podem procurar, podem inclusive mandar a palavra visionária no direct, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho. E de qualquer forma também o Stories Reais vai deixar no Instagram, né, o endereço delas, e vocês podem aqui também entrar no podcast, segui-las, nos perguntar, e a gente vai ter o maior interesse de passar o contato, até o telefone, para quem tiver interesse, não é isso, Lu? Isso mesmo. Gente, vou ler dessa vez uma poesia da minha autoria. Esse livro é 50 dela. anos, 50 amores, da minha autoria. E eu acho que veio de encontro essa poesia. Amor feminino, amor, né? Inspiração aqui para todos nós que fala do feminino. Vamos lá. Do nascimento à maturidade, o feminino é minha mola mestra, seiva poderosa que ora me impulsiona, ora me direciona, ora me estanca pelos caminhos. Não há como parar, estacionar na existência, pois o infinito me espera, nos espera. Esse tempo eternidade manda-me recados pelas minhas fases de mulher. Dia desses me deu o maior de todos os acalentos. Disse-me que apesar de tantos sonhos, desejos, delírios, nascidos e sepultados pela vida, irei viver tantos outros de intensidades que nem posso imaginar. Grata, vesti-me, pois, de coragem e alegria, e comecei a traçar novos caminhos. Respirei fundo, mergulhei dentro de mim em estados conscientes de autoconhecimento. Voltei-me para Deus, perfumei-me daqui e dali, e eis que parti eufórica. Até agora encontro-me inebriada. Que lindo, É, que lindo. muito By lindo. Lu Avelino. Pra gente É isso, se inspirar Lindo, muito lindo. junto com as meninas Parabéns. aqui. Voltem sempre, viu, meninas? Voltaremos. Obrigada. Sejam sempre Obrigada. bem-vindas, São tá? sempre muito bem-vindas. Um Pessoal, beijo beijo, pra até a vocês. próxima. Beijão no coração de todos aí.